Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Roberto Medrades, que neste momento, meus amados irmãos, trago uma palavra, um assunto muito importante, aleluia, da palavra de Deus. Há dias, senti no meu coração de poder trazer uma palavra relacionado divórcio e segundo casamento. Agora, por que, meus amados? Nós sabemos que nos dias de hoje, muitas igrejas por aí têm abrido as portas para divórcios, para segundo casamentos. E isso é inadmissível. Isso vai contra os princípios bíblicos. Isso nós não podemos aceitar. E precisamos, mais do que nunca, combater contra essas práticas que têm acontecido em muitos lugares. Vamos defender o Evangelho verdadeiro. Vamos defender a sã doutrina de Cristo Jesus. Não vamos concordar com esse tipo de coisa, de forma alguma. Glória a Deus. Pois Deus tem levantado homens, tem levantado mulheres para bater de frente com essas práticas, de frente contra essas práticas. Nós não podemos aceitar isso. E temos respaldo bíblico. Temos respaldo bíblico, está na Bíblia. Está na Bíblia. E não se trata de textos isolados, de versículos isolados, como muitos falam por aí. Mas a Bíblia, ela é verdadeira, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Queremos utilizarmos como texto base para esta palavra, Romanos capítulo de número 7, versículo 1 até o versículo de número 3, que diz assim: glória a Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Glória a Deus. Veja, queridos, esse respaldo bíblico no qual o apóstolo Paulo escreve, aleluia, nesse texto, direcionado à igreja de Roma, uma igreja da nova aliança, entendeu? Da nova aliança. Por que eu falo isso? Porque muitos alegam que Paulo, ao escrever uma carta para uma determinada igreja, foi exatamente para aquela e pronto. Não serve para A, não serve para B. Mas eu desconcordo. Aleluia. Porque tudo que está contido nas cartas paulinas é textos, é a palavra de Deus direcionada à igreja da nova aliança, a igreja fundada por Jesus. Glória a Deus. O próprio Jesus, lá na frente nós vamos chegar lá, aonde Jesus fala exatamente, batendo na mesma tecla sobre o assunto. Então, todas as cartas que Paulo escreveu às determinadas igrejas, cada qual nas suas cidades, aleluia, não significa que nós, aleluia, desses últimos tempos, estamos isentos disso. Nós estamos enquadrados dentro deste evangelho, porque é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Olha,
Paulo começa no capítulo 7, versículo 1, dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Veja, Paulo, ele bate na tecla sobre uma lei. Pastor, que lei é esta? Esta lei é a lei estabelecida pelo próprio Deus, a lei chamada marital, a lei de marido e mulher, mulher e marido. Esta é a lei da qual Paulo está se referindo, a lei marital. E pela lei marital, estabelecida por Deus ainda lá no Jardim do Éden, quando ele fez primeiro Adão, vendo que ele precisava de uma companheira, de uma auxiliadora que estivesse do seu lado para lhe ajudar. Aleluia! Deus, ele, ao fazer Eva, Adão, ao contemplar Eva diante dele, ele disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aleluia! E ali ele deu nome à sua mulher, porque foi algo projetado por Deus. Foi algo projetado por Deus. Mesmo depois que Eva veio a fracassar, Deus não deu uma outra pessoa para Adão para substituir Eva, não. De forma alguma. Eva continuou junto do seu marido, respeitando o seu marido, e o seu marido respeitando a sua esposa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda continua no versículo 2 do capítulo 7 de Romanos, dizendo: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Veja, quando é que o homem ele está fora, não se enquadra nessa lei, ele passa, na verdade, a ter um respaldo bíblico para ele ter uma outra pessoa, entendeu? A partir do momento que a sua esposa legítima, ela ao morrer, ele está livre da lei marital, podendo ele casar-se com outra pessoa desde que seja no Senhor. Isso em caso de viuvez. Então é vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Um dos dois morreu ou que está vivo, ele tem respaldo bíblico para casar-se novamente. Glória a Deus. Mas em caso de viuvez. Agora, divórcio não. Divórcio não respalda segundo casamento. Entenda isso. Divórcio não respalda segundo casamento, de forma alguma. O cidadão divorciou da sua esposa. Agora quer casar de novo? Não pode. Não pode. De forma alguma. Veja. Isso é muito importante que você entenda. Porque muitos estão torcendo a palavra de Deus por aí. E o que mais tem de pessoas e pastores, igrejas, fazendo casamentos de pessoas divorciadas, não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso vai resultar na perdição desta pessoa. Isso vai resultar na perdição desta pessoa. Esse falso evangelho que estão pregando por aí, abrindo leque para pessoas casar-se de novo, sendo divorciadas, é um evangelho maldito. É um evangelho maldito, não é o evangelho que Jesus nos ensinou, não. Jesus, ele disse que enquanto a mulher estiver viva, você não pode romper o seu relacionamento.
Você não pode casar-se de novo. Não. Há uma ligação pela lei estabelecida por Deus, pelos mandamentos escritos por Deus. Há uma ligação muito forte entre você e a sua esposa. Você pode colocar na tua cabeça em querer separar da sua esposa e querer procurar relacionamento fora? Pode não. Você não pode fazer isso. Você está agindo de forma ilegal. E muitas das vezes há muitos púlpitos por aí que está lotado de pessoas nessas condições. Lotado de pessoas nessas condições, de todo jeito. Meu irmão, te conserta hoje para que você não vá para o inferno. Você está divorciado, procure reconciliar com tua mulher. Procure reconciliar com tua esposa enquanto há tempo e oportunidade. Deixa o adultério, deixa a prática pecaminosa, porque isso é abominação aos olhos de Deus. Você está profanando o Evangelho. Você está pisando na palavra de Deus e alegando, dizendo que é crente, vivendo no segundo casamento, sendo que a tua legítima esposa está viva. Você, mulher que abandonou o teu esposo, volta para ele. Volta para o teu esposo, porque você está no adultério. Você está no adultério. Se alguém te falou que você não está no adultério, essa pessoa está te enganando. Ele está te enganando. Ele também está no caminho do inferno. Ele também está no caminho da perdição. É o que a Bíblia fala. Veja só. Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Se o teu marido está vivo, você abandonou o teu marido, separou-se do teu marido e casou-se com outra pessoa, minha irmã, em nome de Jesus, te reconcilia com teu marido. Abandona esse relacionamento que você está agora, que é segundo casamento, porque ele é falso. Esse casamento aí, o segundo casamento, ele não é reconhecido por Deus como legítimo. Não. Sabe como é que ele é reconhecido por Deus? Como adultério. É assim que Deus reconhece um segundo casamento, adultério. Então te arrependa e volte para o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei sobre ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Volta para o teu primeiro marido. Volta enquanto há tempo e oportunidade, porque Jesus é bom e é misericordioso. Olha o que diz a Bíblia: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Você vai continuar encobrindo? Você vai continuar deixando que esse falso profeta, esse falso enganador, vai continuar passando a mão em cima da sua cabeça, cobrindo o teu pecado? Cobrindo não, que ninguém cobre o pecado, ninguém, só Jesus através do seu sangue. Mas passando a mão em cima do seu pecado, acalentando o teu pecado, dizendo: minha filha, não tem nada a ver. Fique aí, meu filho, fique aí, não tem nada a ver. Isso foi naquele tempo. Olha como é que eles enganam as pessoas, né? Olha como é que ele engana as pessoas. Olha o que essa teologia maldita está fazendo na mente das pessoas. Está modernizando o Evangelho. Não de Jesus não. Na verdade, eles estão torcendo o Evangelho. São falsificadores da palavra. É o Evangelho que não tem nada a ver. Que você pode tudo. Pode tudo, só não vai para o céu.
Para o céu não vai. Isso aí é real. Isso é categórico. Isso não tem rodeio. Para o céu não vai. Nessas condições, não. No céu não entra nada que possa contaminar a cidade. É assim diz a palavra do Senhor. Nada que venha contaminar a cidade. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, 11 e 39. Glória a Deus. Estamos aqui? Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher, não deixe. Veja que aqui o assunto é vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher. É o que diz a palavra de Deus. Todavia aos casados mando, não eu. Paulo está dizendo, eu estou passando uma ordem que não é minha. Eu estou passando uma ordem que é do Pai, que é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que é do Senhor. Meus amados irmãos, isso é sério. É muito sério. Quantas pessoas estão enganadas por aí? Quantos homens estão enganados? Vivendo no pecado, enganados. Só que você não está enganado. Você tem Bíblia na mão. Você tem Bíblia na mão. Você pode muito bem estudar a Bíblia. Descobrir. Você pode muito bem. Mas você tem preguiça. Você não quer ler Bíblia, você quer ficar sempre ali, ouvindo a palavra dos falsos profetas, dos enganadores, do anticristo, dos anticristo que tem por aí. Você quer ficar só ouvindo. Você não quer ter ali o trabalho de você pegar a Bíblia, estudar, conhecer o Senhor através das Escrituras. Por isso você está sendo enganado. Glória a Deus. Aleluia. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte-se do marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar. Que fique sem se casar. Você consegue? Você consegue ficar sem se relacionar com outra pessoa? Você vai encarar esse desafio de abandonar a tua mulher para querer ficar sem se casar, sem se envolver com outra pessoa? Você não suporta isso. Então não deixe tua mulher não deixe o teu marido. Não deixa que o diabo venha te enganar. Não deixa. Não deixa não. A nossa salvação, ela é mais importante. Aleluia. Glória a Deus. A nossa salvação é importante, meus amados irmãos. É importante. Não deixa a oportunidade de reconciliar com Jesus passar, não. Glória a Deus. Aleluia. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte-se do marido. Não é para se apartar. Não é para se separar. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios. Vamos para Provérbios. Glória a Deus. Provérbios capítulo 5, o versículo de número 15 ao 20. Aleluia. Provérbios capítulo... Veja que coisa linda, que respaldo maravilhoso é isso aqui que temos na Bíblia. Provérbios. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Provérbios, capítulo de número 5. Estamos chegando lá. Chegamos aqui. Isso, Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa de 5 versículos, mas que vai dar para você assimilar aqui algo muito importante. Veja só. Bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço.
Derrama-se as tuas fontes por fora e pelas ruas, os ribeiros de águas? Seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra com a mulher da tua mocidade. Qual é a mulher da tua mocidade? A tua esposa, aquela com quem você casou. É, mulher. Qual é o homem da tua mocidade? Aquele que você casou. O primeiro, sim, é o primeiro. É ele. Você deve se alegrar com esta pessoa. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e ganzela agraciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Olha, o homem tem que ser atraído pelo amor da esposa. A esposa tem que ser atraído por o amor do esposo. Glória a Deus, que coisa linda, meus amados. Que coisa maravilhosa. Vou frisar novamente esse texto. Aleluia, como serva amorosa e ganzela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, ou seja, para sempre. Glória a Deus. Versículo 20. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Meu Deus do céu, olha só que palavra. Por que, filho meu? Aleluia, glória a Deus. E por que, filho meu? Versículo 20, irmãos. Você que tem Bíblia, quiser nos acompanhar, aleluia, veja o versículo 20 do capítulo 5 de Provérbios, glória a Deus. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Meu Deus, que coisa forte, aleluia, glória a Deus, que versículo forte, que palavra forte é esta, meus amados, aleluia, glória a Deus. Vamos para Provérbios 6, versículo 27 e 29, logo aqui perto. Glória a Deus, veja só o que fala aqui, capítulo 6 de Provérbios agora, versículo 27 ao 29. Glória a Deus, aleluia. E por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda a caçar a caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio? Aleluia. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Todo aquele que tocar numa mulher divorciada não será inocente, diz a palavra de Deus. Toda mulher que tocar num homem divorciado, não será inocente, não. Cuidado, olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 29. Aleluia, essa aqui você estude, você leia, veja só. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não será inocente. Glória a Deus. Meus amados, você sabia que a Bíblia fala, aleluia, que Deus ele é testemunha do primeiro casamento? É o único momento em que Deus aparece como testemunha de um casamento, é o primeiro casamento. Se você se envolveu no segundo casamento, você está perdido, a não ser que você se arrependa do teu pecado, a não ser que você deixe esse adultério em que você está, homem, mulher,
Abandone o adultério, para que você alcance misericórdia da parte de Deus e você alcance a salvação. A salvação, ela requer um esforço. Ela requer um esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Você precisa abandonar esse relacionamento. Glória a Deus. O intuito desta palavra aqui não é te ofender, não, meus irmãos. Não é ofender você. O intuito desta palavra é esclarecer para você o que a Bíblia fala sobre isso. Quem sabe muito tempo você vem sendo enganado, iludido por aí, né? Como aquele Simão mágico, porque a Bíblia fala que o Simão mágico, lá de Samaria, ele enganava muitas pessoas. Ele dizia ser um grande personagem e com isso iludia do menor ao maior. Com as suas mentiras. Assim está nos dias de hoje. Muitos homens que se dizem pastores, pregadores, não passam de falsos profetas, de enganadores, iludindo o povo com um falso evangelho. Mas Jesus está lhe dando a oportunidade. Jesus está te dando a oportunidade para que você abandone esse pecado, abandone esta prática e se volte para Ele. Glória a Deus. Veja, Malaquias capítulo 2, versículo de número 13. Aleluia. Em diante, a partir do versículo 13 de Malaquias capítulo 2. Glória a Deus. Olha o que diz. Capítulo 2, versículo 13. Ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas. Ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que eles não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão? E disse, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fazei ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Veja só o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Eu tive que voltar o versículo aqui, devido à nossa aqui, aleluia, gravação. Frisei tudinho para você ouvir aqui. Deus, ele odeia o repúdio. Ele odeia. Ele foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, com quem tu fizeste uma aliança, diz a palavra de Deus. Aleluia. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é fiel. Aleluia, na sua palavra. Aquilo que ele estabeleceu não é para ser mudado. Não é para ser mudado. Não é. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ainda, queridos, para Mateus capítulo 19, versículo 3. Aleluia. Mateus capítulo 19, versículo 3. Estaremos lendo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 19 e o versículo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Diz a palavra de Deus. Então chegaram a ele os fariseus
tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus queridos, veja, muitas pessoas acham que, sendo vítima de uma traição, a esposa traiu o esposo, ou o esposo traiu a esposa, assim vice-versa, eles terão ilegalidade para se casar de novo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O que a Bíblia de fato está dizendo, que mediante uma traição, um adultério, tanto do homem quanto da mulher, se não houver reconciliação entre eles ali, e eles quiserem se separarem entre eles, ele tem um respaldo para se separar, mas ele tem que entender assim, tem que ficar sem se casar. É o que a Bíblia fala. E aí você vai dizer: pastor, e o que eu faço agora? Você não separe de sua esposa. Você reconcilie com ela, perdoa ela, mas não queira romper o relacionamento, porque você vai ter que ficar sem se casar. É o que a Bíblia fala, meus amados. É o que a Bíblia fala. Mateus capítulo de número 5, versículo 31 e o 32 diz assim, ó: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, isso já é Jesus falando. É Jesus falando. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. É o que a Bíblia fala, meus amados irmãos. É o que a Bíblia fala. Vamos ler mais um versículo aqui, para a gente finalizar o nosso estudo. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixar sua mulher... 18, versículo 18, capítulo 16. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Veja, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, meus amados. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel. Não adianta o homem querer torcer, o homem querer mudar, porque não pode. Não pode. Ai daquele que tirar um tio das palavras desta profecia, o seu nome também será tirado, será riscado também. Tenha cuidado, meus amados. Tenha cuidado você, irmã, que entrou em um segundo relacionamento aí, abandonando o teu marido. Te reconcilia com teu marido, deixa o adultério. O mais importante é a tua salvação. Você sabia que você está no adultério, estando você no segundo casamento? A partir do momento que você casou-se pela primeira vez, o seu legítimo esposo é aquele com quem você se casou no cartório. Aí você vai dizer: mas o homem, ele cria a lei, então ele faz a lei e desfaz. Não.
A lei do casamento, ela é uma só. E aquilo que está estabelecido por Deus, não existe lei do homem que possa quebrar as leis de Deus. Não pode, não pode. Deus, ele pode muito bem anular a lei dos homens, mas os homens não podem anular as leis estabelecidas por Deus. Não podem. E outra coisa, meus amados, quero deixar bem claro aqui para os irmãos, que casamento não pode ser considerado como tempo de ignorância, ou seja, a pessoa casou-se lá no mundo, está casado, casou, não é crente, não serve a Deus, se converteu, veio casado, ou então já veio casou lá no mundo, separou e entrou em outro relacionamento e se converteu a Jesus. Está na igreja. Pode considerar isso como sendo um tempo de ignorância? Sendo que ele já casou e se converteu, já é dentro de um outro relacionamento? Não, isso não pode ser considerado como sendo um tempo de ignorância. Casamento é casamento. Ele chegou na igreja, aceitou Jesus, ele vai ter que conhecer a palavra de Deus. Ele vai ter que se dar conta de que ele, mesmo antes dele se converter, ele já havia casado lá fora. Ele já havia casado, mas agora se converteu. Mas, no entanto, há uma aliança estabelecida lá atrás com uma pessoa que ele mesmo fez. Ele quebrou essa aliança lá no mundo, entrou em um outro relacionamento, casou-se de novo, mas chegou na igreja, vai tomar conhecimento da palavra de Deus, da verdade, é o que diz a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E a partir do momento que ele já dentro da igreja passa a conhecer a palavra, ele vai se dar conta que ele está no adultério e vai ter que abandonar esta prática e tentar uma reconciliação com a sua legítima esposa. Pastor, e se ela não quiser? Aí, meu amado irmão, não tem outro meio, é ficar sem se casar. Mas, pastor, é difícil, mas você quer ir para o céu, não quer? Então, tem que obedecer este santo evangelho, que é o evangelho da salvação. É o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus em Cristo, meus amados, possa nos abençoar e que esta palavra ela possa alcançar muitas pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e possa ser liberta pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento te apresento, Senhor, aleluia, cada pessoa que ouviu ou está ouvindo, meu Senhor, esta palavra, esta mensagem, Senhor, vai tocando no coração. Se esta pessoa está dentro dessas condições que falamos aqui, Senhor, na direção do Teu Espírito, se está na prática do adultério, homem ou mulher, meu Pai, que esta pessoa entenda, Senhor, e seja, meu Pai amado, tocado pelo Teu Espírito, seja convencido pelo Teu Espírito Santo, que de fato ela está errada, está no pecado e que precisa se consertar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você, aleluia, que está me ouvindo agora, quer reconciliar-se com Jesus? Quer fazer um concerto com Ele? Diga comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Prometo ser fiel à Tua palavra, ser obediente à Tua palavra, até a Tua vinda. Aleluia! Você quer aceitar Jesus como Salvador? Diga comigo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa
todos os meus pecados, lança no mar do esquecimento e reescreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.